Boa noite. Nosso tema é a aplicação da FAP em um caso de abuso sexual infantil. E somos eu e a Bruna, né? E a publicação ela foi feita na terapia contextuais comportamentais, análise funcional e prática clínica, publicado pela editora Manuele em 2021. E as autoras são a Fernanda Moreira e a Cláudia Bastos. Eu vou introduzir o tema aqui. Deixa eu só. Vamos iniciar o nosso trabalho falando da introdução, do abuso sexual infantil, da FAP. Depois adentraremos no estudo do caso, o tratamento aplicado ao caso concreto. Faremos análise funcional, né, a hipótese funcional e a análise, apresentaremos os resultados e, por fim, faremos a conclusão do nosso trabalho. A nossa introdução, então, tem como objetivo explorar a aplicação da psicoterapia analítico-funcional, a FAP, em um caso de abuso sexual infantil, além de examinar as consequências comportamentais desse tipo de abuso e as contingências presentes na vida do paciente. Então, através de um estudo de caso, vamos buscar entender melhor como os comportamentos do cliente se manifestam no contexto terapêutico. Então, a relação terapêutica e permitir também uma análise detalhada das intervenções da FAP. Então, para isso foi feita uma hipótese funcional com o intuito de avaliar como a FAP atua na prática. Então, vou começar falando do abuso sexual infantil. Trata-se de um ato de natureza sexual com criança ou adolescente, com manipulação dos órgãos genitais, da mama, ânus, ou relação sexual propriamente dita, ou aquela sem penetração. Dentro dos parâmetros que compõem o abuso, destaca-se a intenção de estimular, controlar a sexualidade da vítima sem o consentimento dela, ou muito mesmo, no caso da criança, sem a sua compreensão. Então, normalmente ela é feita no poder do agressor, né? Então, ele ocupa uma posição hierárquica diante dessa vítima. Então, seria uma relação de adulto com criança, ou adolescente com criança, ou pré-adolescente com criança, e assim, né, sucessivamente. Tem-se uma gratificação sexual, né, voltada ao benefício do agressor, a presença de elementos de coerção. Então, essa criança está ali obrigada, até mesmo porque ela não entende, né, o que está acontecendo. E a legislação do Brasil entende-se criança e adolescente na faixa etária de 14 anos de idade. Num relatório que foi mostrado no nosso trabalho, diz que mais de 17 mil ocorrências acontecem no Brasil. Então, é um número muito grande. E, normalmente, a faixa etária está entre 12 a 17 anos. E acontece, a maioria das vezes, dentro do contexto familiar. Então, é feita por pais, padrastros ou pessoas que têm a responsabilidade sobre a criança. E as consequências desse abuso, elas são diversas e devastadoras, né? E são diversos fatores que ocorrem isso. Então, além do estigma social que essa criança abusada sofre, ela também, no seu mundo interno, tem a questão da culpabilização. Então, ela sente uma culpa muito grande em relação àquilo, né? Ela acha que é ela que causou a situação. Um sentimento de vergonha, né? Muitas vezes ela não entende, mas ela sente essa vergonha, né, por entender já que algo de errado aconteceu. E é uma violência velada, né? Se ela acontece dentro de casa, é algo que
dificilmente se descobre, e a escola, enfim, a assistência social, a psicologia, ela atua para identificar essas demandas, esse crime. Então, agora eu vou falar um pouco da FAP, né? A FAP, ela é um método de psicoterapia analítico funcional e, conforme descrito no artigo, é uma abordagem terapêutica que se baseia na utilização da relação terapêutica. Então, ela vem para fortalecer esse vínculo, a confiança. Então, o principal papel dela é promover mudanças comportamentais relevantes. Então, as respostas comportamentais do cliente que emergem durante a sessão, ela vai ter muito impacto fora da sessão. Então, cria-se situações dentro do ambiente clínico para refletir fora desse ambiente clínico. Então, a FAP, ela trabalha em tempo real, identificando, abordando esses comportamentos relevantes à medida que eles se manifestam no contexto da terapia, que permite ao terapeuta intervir de maneira mais imediata, fornecendo consequências diferentes daquela que é trazida, né? Então, mudando aquela queixa inicial e reforçando comportamentos adaptativos e corrigindo aqueles comportamentos disfuncionais. O estudo de caso que é apresentado no artigo traz um nome fictício de Miguel. É uma criança de 11 anos de idade que iniciou a terapia por meio de um programa vinculado à universidade, que chama PROV. Ele residia com os pais e com uma irmã mais nova. A mãe contou que, aos 8 anos de idade, o filho começou a apresentar algumas mudanças comportamentais importantes. Ao ser pressionado, ele revelou um episódio de abuso sexual na escola onde ele estudava. Então, um grupo de adolescentes mais velhos realizava atividades sexuais com Miguel dentro do banheiro, eh, em troca de lanches, enquanto ele tentava fugir dessa situação. E ao longo da psicoterapia, o Miguel revelou que outros fatores aconteceram com ele antes. Então, ele já tinha sofrido violência por pessoas mais velhas, tanto no contexto escolar como no seu condomínio. E essas experiências trouxeram para o Miguel é, emoções, memórias muito negativas, que fez com que a mãe entrasse com um processo criminal. E esse processo criminal acabou expondo ele, né? E então, aí que ele começou a ficar mais isolado, começou a apresentar comportamentos em casa mais introspectivo, e aumentou também toda a dinâmica familiar, né? Por essa situação, a mãe desencadeou mais problemas psiquiátricos, o pai também, e isolamento dele dentro de casa também. Então, os impactos foram bem grandes. E no início a mãe apresentou queixas que tanto na escola como em casa ele apresentava comportamentos disruptivos, baixo desempenho, isolamento social, respostas restritas de engajamento em atividades reforçadoras positivas. Ele buscava sempre uma aprovação social dos pais por meio de contato físico e comportamento poliqueixoso, como autodepreciação e lamentação. Já a queixa dele mesmo, né, da própria criança, era de distanciamento do pai, ausência de uma figura de apoio e confiança, é, ele sofria muita crítica e um excesso de demanda por parte dos seus responsáveis e da escola. Oscilação de humor e ele era viciado em jogos e vídeos. A figura materna também diz que antes do ocorrido ele era uma criança alegre, com facilidade de confiar nas pessoas e muito afetivo também. O tratamento em si, ele foi realizado numa perspectiva de modelagem. Então, o objetivo da FAP, da psicóloga que atuou nesse caso,
era aplicar a modelagem de comportamento, que compreende, um repertório, de relacionamento interpessoal, tendo em vista que ele tinha essa característica muito marcante de distanciamento social, dificuldade de confiar nas pessoas, né, diante do ocorrido, e também isso refletiu no ambiente terapêutico. Então, a, a terapia se voltou bastante por essa criação de vínculo terapeuta-cliente e moldando o repertório para um ambiente natural da criança. Então, tudo que era aplicado na terapia, ela linkava com o fora para que tivesse esse resultado fora também da clínica. E a terapia, ela funciona como um treinamento social e emocional. Então, quando o Miguel demonstrava comportamentos que dificultavam suas relações, como evitar falar dos seus sentimentos ou reclamar excessivamente, a terapeuta incentivava mudanças graduais, reforçando pequenas atitudes positivas. Então, em certos momentos ali da terapia que ele conseguia se abrir, conseguia falar do seu passado, conseguia falar dos seus problemas, ela reforçava, falava como aquilo é importante, como aquilo era construtivo para ele expor e eles tentarem entender melhor tudo o que aconteceu. Então, foram mudanças graduais, reforçando pequenas atitudes positivas, e esse processo de modelagem ajudou o Miguel a se sentir mais seguro para expressar suas emoções. Ele conseguiu ver que aquele ambiente era um ambiente seguro e confiar nos outros, né? E desenvolver relações mais saudáveis. Então, o foco da terapia era reforçar esses pequenos avanços, ajudando a construir novas formas de interação sem medo ou isolamento. Então, a terapia proporcionou esse espaço seguro para que ele pudesse experimentar novas maneiras de se conectar. E ao todo foram 17 sessões, é, por 50 minutos. E um exemplo presente no artigo da técnica de modelagem foi quando o Miguel, ao longo das sessões, começa a apresentar menos resistência para falar dos seus sentimentos, que inicialmente ele evitava falar ou ele era muito raso nas suas respostas. Então, através do processo de modelagem, a terapeuta percebeu que esse padrão, né, utilizando o reforço diferencial para encorajar essas pequenas aproximações sucessivas. Então, em uma atividade de contação de histórias de quadrinho, Miguel começou a expressar suas emoções através do personagem, sem falar diretamente sobre si. Então, a terapeuta validou essa forma de expressão e gradualmente incentivou a fazer paralelos entre o que ele estava lendo com as suas experiências. Bom, entrando então agora no próximo tópico, você consegue passar o slide? Perfeito. Hipótese funcional. Então, como o Diogo trouxe para a gente conseguir fazer um tratamento, né, a FAP entende que a gente precisa primeiramente analisar quais são as demandas fora da clínica, né, quais são essas demandas problema, e para depois conseguir analisar elas dentro do setting terapêutico. Então, a hipótese funcional é colher essas informações, tanto relatadas ali pela mãe, que é responsável ali pelo paciente, tanto como as observações clínicas ali da terapeuta. Então, os principais relatos, né, os principais comportamentos, problemas observados é a superficialidade, que é algo comum em pacientes que sofreram abuso sexual. No caso, a intimidade delas foi velada, né? A intimidade delas foi atingida, então entende-se que eles tendem a ser mais superficial nas relações, eles tendem a ser mais fechados com medo dessa relação íntima mesmo, né? Então, o Miguel, ele evita profundamente ter relações, compartilhar informações pessoais dele com uma forma de esquiva, como se fosse uma possibilidade disso não se repetir e não acontecer de novo. Então, isso foi possível analisar dentro ali do seu comportamento. Comportamento poliqueixoso, né, que múltiplos comportamentos. Então, ele expressa constante queixas, críticas sobre os outros. Então, ele, às vezes, para a mãe falava mal da professora falava mal da mãe. Então, nota bastante
essas queixas, e é uma forma até mesmo dele ganhar atenção ali, de ser visto. Então, a gente vê que acontece até mesmo um reforço por meio dessas atitudes. A vitimização também é possível observar no comportamento dele. Então, é uma forma ali dele se fazer de vítima, como se ele fosse o coitado da situação. Mais uma vez, é uma forma dele tá sendo visto, né, tá recebendo atenção, então é algo também notado dentro do comportamento dele. E diante desses 3 tópicos é o que resulta o isolamento social, né, por conta ali dessa superficialidade e também dessas queixas de sempre falar mal do outro, se vitimizar. Então, como consequência, os colegas e as professoras vê ele como uma pessoa cansativa, como uma pessoa difícil de lidar e como consequência acarreta aí o afastamento social. E as observações clínicas, né, notadas ali pela terapeuta, também foram exatamente essas mencionadas pela mãe, a superficialidade. Então ela também teve esse desafio de conseguir estabelecer um rapport com o paciente, de conseguir ter uma troca ali, eh e isso visto pelo trauma, né, ocorrido. Esquiva também de autorresponsabilidade, de ter consciência das suas atitudes, né. Então, muitas vezes, ele se colocava como vítima, como se tudo acontecesse com ele, e ele tirava um pouco dessa autorresponsabilidade das suas próprias atitudes, né. Dificuldade também de estabelecer conexões interpessoais, então essa esquiva emocional, a vitimização, dificulta mesmo esse ciclo de isolamento. Bom, e como consequência, isso trazia um efeito negativo na terapia, né, uma dificuldade ali da terapeuta estabelecer um vínculo com o Miguel, ele dava respostas bastante curtas, né, então isso dificultava ela entender um pouco de como ele estava se sentindo, o que estava acontecendo com ele, e isso foi possível ver tanto ali com ela, como também na vida dele diária, né, rotineira. E pode passar, Di. Então, dando uma amplitude no comportamento dele, realizamos aqui uma análise funcional em relação a alguma das queixas da mãe. Então, é possível. A mãe traz o relato, né, de que quando ela dá atenção ali para a irmã mais nova de Miguel, Miguel tende a ser agressivo, então ele busca essa atenção, ele quer, gera esses ciúmes, né? Então, isso a gente consegue ver ali no comportamento poliqueixoso, como eu mencionei. Então, a mãe reprime ou tenta controlar a situação quando o Miguel é agressivo com a irmã, e isso faz com que Miguel receba uma atenção, né. Situações que exigem a proximidade social, que a mãe também traz. Então ele evita falar de si, evita dar abertura, mas quando ele faz isso, ele evita o medo de ser traído ou machucado. Então a gente consegue ver que é um reforço negativo, né, então ao mesmo tempo que ele se isola, isso reforça o fato dele não se sentir ansioso, não sentir medo, não ter a probabilidade de ser traído. Mas, ainda assim, traz consequências aversivas, como a falta de interação social. Em relação à análise funcional das queixas clínicas, né, então, as queixas ali observadas pela terapeuta. A terapeuta faz perguntas sobre sentimentos difíceis, tenta entender esse lado dele. As respostas são vagas, sem profundidade, né. Então, assim, ele evita o desconforto de lidar com essas emoções, retraídas e, como consequência, dificulta também o vínculo ali com a terapeuta, então por isso que é um reforço negativo. E situações que o Miguel precisa refletir sobre suas ações, né, então ele acaba queixando sobre os outros, que isso acontece uma esquiva, ele foge ali de acessar ele mesmo, né. Então ele desvia a atenção de si, acaba falando do outro, ainda assim recebe a atenção da terapeuta, porque quando você tá ali no setting tem uma troca-troca, né, então acaba sendo um reforço positivo, porque ele recebe essa atenção, né. Então, como o Di falou, o método utilizado na FAP é justamente entender essa ótica da mãe, que é responsável ali pelo Miguel, que ele ainda não consegue nomear o que está acontecendo na rotina dele, na vida diária dele, e também visualizar esses mesmos comportamentos dentro do setting terapêutico, né. Então ela tende a modelar esse comportamento e tentando aos poucos acessar esses comportamentos que já foram descritos pela mãe, para que ele consegue elaborar, esses comportamentos, esses traumas, e uma forma dele conseguir ter mais assertividade, né. Então qual método, quais as ferramentas que
que essa psicóloga utilizou. Ela utilizou a história em quadrinho porque foi uma forma ali de encontrar algo que interessa o paciente, né? Uma forma de estabelecer um rapport ali com ele, de não ser tão direta nas perguntas, né? Terceirizar como se fosse algo relacionado ali com a história em quadrinho, com os personagens em si. E depois ela foi, aos poucos, fazendo algumas perguntas para acessar a história do qual eles estavam escrevendo, né? Então ela fazia perguntas. Você consegue analisar o impacto do ambiente que tem sobre você? Você consegue analisar o impacto das suas atitudes? Então, quando você tem de ser agressivo, qual que é o impacto que isso causa, né? Quando você é agressivo com a sua irmã, qual que é a consequência disso? Ou quando você fala mal da professora, o que que... Enfim, começou aos poucos entrando nessas situações já ditas e mencionadas, né? E ela também traz aí uma reflexão, então, o que que ele poderia ter feito, quais são as outras alternativas. Então, aí modelando, trabalhando mesmo, aos poucos, esses comportamentos, problemas já descritos. E como resultado, né, ao longo da terapia, foi possível analisar que Miguel conseguiu se expressar mais, então ele tinha bastante dificuldade em falar sobre as suas emoções, ele começou a se esquivar mais, fugir menos desse acesso, né? E teve maior comprometimento também nas mudanças comportamentais, então ele reduziu essa insegurança, começou a falar de uma forma com menos acusações, né? E teve uma interação social mais vasta, né? Então, trouxe aqui até alguns dos comportamentos dele que ocorreu mudança. Então, ele começou a fazer amizade, ele tinha bastante dificuldade social, conseguiu participar de uma matinê pela primeira vez, iniciou um curso técnico, começou a cuidar mais da aparência, então ele começou a ter atitudes mais funcionais para ele, né? Bom, e a conclusão é que a psicoterapia analítico-funcional, em caso de abuso infantil, se mostrou eficaz para a promoção de mudanças comportamentais a partir dessa relação terapêutica, né? A partir desse vínculo, a partir dessa troca estabelecida ali entre o paciente e a terapeuta no setting. Então, conseguiu reduzir esses padrões de esquiva, inseguranças, essas situações, problemas que antes eram descritas pela mãe, e também fortalecer essa expressão emocional, diminuindo os comportamentos queixosos, né? Então, a gente consegue ver que a FAP é, sim, funcional e consegue promover uma promoção de mudanças significativas no comportamento de crianças que sofreram abuso.